Pela graça de Deus, estamos aqui para mais um trimestre de lições importantes para a nossa vida espiritual, né? E essa primeira lição que nos fala sobre a conversão e o chamado de Paulo. Oremos em nossos corações para que Deus, através do seu Santo Espírito, nos dê a capacidade de compreendermos a sua palavra. Essa lição vem nos falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. E a conversão do apóstolo Paulo é impressionante, né? Porque demonstra o amor de Deus em favor do homem caído. Demonstra o amor de Deus em favor daquele que havia sido blasfemo e perseguidor dos cristãos, né? Perseguidor da sua causa. E pela história de Paulo nós vemos que ele dava o seu voto, né? Até para assassinatos dos cristãos, por exemplo, de Estevão, né? Líder cristão importante da igreja primitiva. Então ele aprovava o apedrejamento daqueles homens que pregavam a vida de Jesus, pregavam a salvação em Cristo, né? Então, com um zelo cego, ele perseguia os cristãos, os seguidores de Cristo. E Paulo, então, ele teve um encontro com Jesus agora no caminho de Damasco. E foi um encontro com o próprio Cristo, né? Um encontro que mudaria para sempre a sua vida, né? E nesse processo de conversão de Paulo, ele que se iniciou ali no caminho de Damasco, ele teve essa experiência de transformação de vida, né? Cristo, então, lhe fez também o chamado para uma obra especial, o chamado agora para o trabalho em prol dos gentios, né, dos não-judeus, um trabalho especial de evangelização. Trabalho esse que Paulo dedicou toda a sua vida, o restante da sua vida ali, e ele evangelizou de forma exaustiva os não-judeus, né? Ele fez um trabalho importantíssimo e ele começou então a fundar igrejas, a fundamentar igrejas, fez um trabalho realmente louvável, sendo então agora um dos maiores apóstolos, né? Que disseminou a causa do Evangelho, a causa de Cristo, a salvação em Jesus, a justificação pela fé, né? Em todo o mundo, né? E o verso áureo dessa lição vem nos mostrando o trabalho para o qual Paulo foi designado pelo próprio Deus. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Atos 28 e 18, primeira parte. Então nós vemos aqui o trabalho para o qual o apóstolo Paulo foi comissionado, né? Levar a luz às pessoas que estavam em trevas, né? Levar a palavra de Deus àqueles que estavam perdidos, levar a salvação em Cristo Jesus àqueles que estavam sem esperança. E esse aqui também, irmãos, esse também é o nosso chamado. Semelhantemente como o do apóstolo Paulo, é nosso dever levar a luz hoje às pessoas que estão em trevas para que possam receber a salvação em Cristo Jesus. Diz assim o texto inspirado. O texto inspirado do Espírito de Profecia diz assim: dentre os mais amargos e implacáveis perseguidores da Igreja de Cristo, surgiu o mais hábil defensor e mais bem-sucedido arauto do Evangelho. Então nós vemos aqui como Deus transformou as situações, transformou a vida do apóstolo Paulo, um ferrenho perseguidor do Evangelho. Agora, o mais importante, advogado, defendendo a causa de Cristo até com a sua vida. O primeiro tópico nos vem falando sobre enzelosa fúria. A primeira pergunta, letra A. Quem era Saulo de Tarso e que missão equivocada ele estava energicamente executando? Filipenses 3, 5 e 6. Atos 26, 4, 5, 9 a 11. Nós temos aqui então a cena em que o apóstolo Paulo, né? Ele era chamado de Saulo antes da sua conversão, depois da sua conversão teve seu nome mudado. E Saulo, ele narra, né, a sua linhagem, narra a sua origem, né? Ele era natural de Tarso e era da Cilícia, da tribo de Benjamim. E segundo a história, né, filho de comerciantes muito ricos também. E ele tinha a cidadania romana, que por sinal, quando Paulo precisou, ele soube utilizar muito bem os seus direitos, né, de cidadão romano naquele momento. Ele era
da seita dos fariseus segundo o texto bíblico, né? Era da seita dos fariseus, aluno do renomado rabino Gamaliel, fervoroso defensor das tradições judaicas, né? Ele era fariseu, filho de fariseu, e perante a sociedade se mostrava irrepreensível, um irrepreensível guardador da lei, e ele mesmo se define como um zeloso perseguidor dos cristãos, né? Da igreja primitiva. Ele fazia isso porque pensava que estava agradando a Deus ao perseguir os cristãos naquele momento, né? E por causa desse zelo cego, por causa desse zelo equivocado, Paulo ele queria combater o cristianismo até destruí-lo. Por quê? Porque ele considerava os cristãos como traidores da religião judaica, né? Ele equivocadamente perseguia os seguidores de Cristo porque eles tinham abandonado os costumes da lei mosaica, né? E começaram a seguir a Cristo, né? E deixaram as tradições de lado. E agora ele via, na sua visão, vários fanáticos seguindo a Jesus, né? Onde eles pregavam que esse Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, né? E estava no céu, vivendo com o Pai, intercedendo por eles, né? E para realizar essa obra de perseguição contra os cristãos, Paulo ele tinha a permissão, né? Ele tinha, então, havia recebido a autorização dos principais sacerdotes, ali do sumo sacerdote também, para realizar, empreender esse tipo de perseguição, né? E quando prendiam os cristãos, ele dava o seu voto para os apedrejarem, né? Para os matarem pela morte deles. E Paulo era a pessoa mais indicada naquele momento ali para fazer esse trabalho para os judeus, né? Vamos dizer assim, para os líderes judeus que perseguiam os cristãos. Ele era jovem, ele era audacioso, ele era corajoso e era agressivo contra os cristãos, né? Então eles realmente colocaram Paulo ali na linha de frente para fazer esse trabalho, para continuar um trabalho de perseguição contra os seguidores de Cristo, né? Só que Paulo estava sinceramente equivocado, né? Ele não acreditava em Jesus, né? Não acreditava que Jesus era o Messias, e na sua mente perseguir os cristãos era fazer a vontade de Deus, né? Ele estava protegendo a obra de Deus de pessoas que estavam querendo deturpar a vontade do Senhor, né? E muitas vezes nós também, irmãos, nos nossos dias, talvez por um zelo cego, também queremos impor a vontade de Deus às pessoas, né, de uma forma equivocada, né? De uma forma cega, né? Queremos forçar as pessoas a aceitarem a vontade de Deus, né? Mas o método de Deus, o método de Jesus, não é dessa forma, né? O trabalho de Deus é diferente. Deus deseja que as pessoas se voltem para Ele com o coração aberto, né? Com o coração cheio de amor, né? Pelo amor, não pela força, nem pela violência, nem pela imposição, né? Saulo não tinha conhecimento pessoal de Jesus de Nazaré ou da missão do Mestre, mas absorveu prontamente o desprezo e o ódio dos rabinos contra alguém que estava tão longe de cumprir as ambiciosas esperanças judaicas. E depois da morte de Cristo, Saulo avidamente se juntou aos sacerdotes e principais em perseguir os seguidores de Cristo como uma seita proibida e odiada. Então nós vemos aqui o zelo cego com que o apóstolo Paulo equivocadamente aplicou contra os seguidores de Cristo, contra a igreja primitiva, né? Mas houve um episódio em que Deus tocou no coração do apóstolo Paulo, né? Houve um episódio no meio dessas perseguições que Paulo fazia contra a igreja, que o Espírito Santo mexeu no seu coração, né? A sua consciência sentiu, né? Foi o episódio, então, do apedrejamento de Estevão, né? A letra B. No entanto, que cena perturbou de alguma forma a mente de Saulo? Atos 6, 8, 12. Depois você vai poder ler melhor. Atos 7, 57 a 60, né? Então, esse episódio aqui do apedrejamento de Estevão mexeu, né, com a consciência de Paulo. Estevão ele era um dos diáconos instituídos pela igreja após a ascensão de Cristo, né?
E então ele era um dos líderes da igreja naquela ocasião. E Paulo então se depara com essa cena aqui, né? A cena em que Estevão foi capturado, foi preso injustamente e foi levado ali perante o conselho, interrogado e forçado a negar a sua fé em Jesus, né? E Paulo ele ficou então intrigado vendo aquela situação de Estevão, né? É alguém que se apresentava como defensor da verdade, alguém que se apresentava como servidor de Deus, mas que ensinava coisas que Paulo também não havia aprendido, né? Trazia fundamentos totalmente diferentes daquele que Paulo havia aprendido aos pés dos melhores rabinos ali da sua criação, né? Então, fundamentos diferentes, e tudo isso levava uma contradição na mente de Paulo, né? Então, a morte de Estevão, aquele momento ali que Paulo viu, aquela cena, causou um impacto muito grande na mente de Saulo, né? E pelo modo que ocorreu, pelas injustiças que aconteceram, pelas falsas acusações, pelas falsas testemunhas, né? E pelo conhecimento que Paulo tinha das leis, Estevão não foi julgado conforme as leis, né? E ninguém podia resistir ao discurso de Estevão. Ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito que dirigia Estevão quando ele falava as palavras dirigidas por Deus, né? Mas por seguir a Cristo, por não negar a sua fé em Cristo, Estevão então acabou sendo morto, sendo apedrejado, e Paulo estava ali presente, dando o seu voto, né? Mas a morte de Estevão foi ali que Deus começou a trabalhar no coração de Paulo, né? Aquela morte mexeu com o coração de Paulo, com a consciência de Paulo, né? O Espírito Santo já começou a trabalhar silenciosamente naquele coração, né? E Saulo, ele percebeu, na verdade, a honestidade de Estevão. Na verdade, Saulo havia percebido a honestidade no coração, nas palavras, né? Nas palavras de verdade que Estevão havia falado. Mas mesmo assim, aquilo ali, aquela morte não foi barrada, né? Vamos dizer assim, Paulo consentiu com a morte de Estevão, mas aquela cena ficou gravada em seu coração, e mais tarde o Espírito Santo foi usando as palavras de Estevão, foi usando aquelas cenas que ele viu de injustiça e as verdades que ele ouviu da boca do próprio Estevão foram usadas em seu coração para começar o seu processo de conversão também. Não houve nenhuma sentença legal proferida contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas com muito dinheiro para não investigarem o caso. Saulo parecia imbuído de um zelo frenético pela cena do julgamento e morte de Estevão. Ele parecia contrariado com as próprias convicções de que Estevão havia sido honrado por Deus, ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. O segundo tópico nos fala abruptamente detido. A letra A, explique a perspectiva e o objetivo de Saulo a caminho de Damasco, Atos 9, 1 e 2, né? E Saulo, ele foi para Damasco com autorização, então, dos principais líderes judeus para prender homens e mulheres, né? Que seguissem a Jesus, né? E aqui o texto vem falando que ele respirava ameaças e mortes, né? Olha que enfurecimento tal, né? Que energia que ele estava empregando contra os cristãos, contra a causa de Deus, a ponto de respirar, né? De desejar o extermínio a todo instante dos cristãos. Saulo era muito estimado pelos judeus por causa do zelo que manifestava em perseguir os crentes. Após a morte de Estevão, foi eleito membro do conselho do Sinédrio em apreço pela parte que desempenhou naquela ocasião. Esse rabino erudito e zeloso foi um poderoso instrumento nas mãos de Satanás para levar adiante a rebelião contra o Filho de Deus. Saulo estava prestes a viajar a Damasco por interesse próprio, mas estava determinado a cumprir um duplo propósito, caçando enquanto viajava todos os crentes em Cristo. Para tanto, obteve
cartas do sumo sacerdote para ler nas sinagogas, cartas que o autorizavam a prender todos os suspeitos de serem crentes em Jesus e enviá-los por mensageiros a Jerusalém para que ali fossem julgados e punidos, né? Então nós vemos aqui as perspectivas e o objetivo de Saulo a caminho de Damasco, né? Perseguir, prender e matar os seguidores de Cristo, né? E o que interrompeu, a letra B, bruscamente a fúria de Saulo, e como foi a sua amedrontada reação? E indo ele a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Então nós vemos aqui que no caminho de Damasco, quando Paulo seguia com seu zelo equivocado, né, com o seu desejo de exterminar os cristãos ali daquela localidade, com o intuito de prendê-los, de matá-los, Cristo, por uma luz forte, se apresenta, né, e chama e fala: Saulo, por que você me persegue? Saulo, por que você está fazendo essa obra, né? E aquele homem leva um susto naquele momento, né? E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E Jesus responde: Eu sou Jesus, né? A letra C: Que descoberta chocou a Saulo? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então nós vemos aqui que o próprio Cristo ele teve que deter a Paulo, né? Daquele zelo cego, daquela obra que ele se propôs a fazer, daquela obra desastrosa contra a causa de Deus, embora na sua mente ele achava que estava servindo ao Senhor, mas na verdade, por causa do zelo cego, estava lutando contra a causa do próprio Deus, né? E humanamente seria impossível parar Paulo, né? Por causa que todos os líderes ali da nação judaica estavam o apoiando, ele tinha a liberdade de fazer o que quisesse, né? Para prender, para matar os seguidores de Cristo, né? E humanamente seria impossível deter Paulo desse objetivo, né? E isso tinha que acontecer agora, mas foi um toque do próprio Jesus, né? O que aconteceu foi um toque do próprio Cristo presencialmente ali na vida do apóstolo, mostrando a ele a sua obra equivocada, né? Então Saulo percebeu que ao perseguir os cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Que humilhação foi para Paulo saber que o tempo todo estava usando as próprias habilidades contra a verdade, enquanto pensava estar fazendo o serviço de Deus. De fato, era perseguindo a Cristo. Quando o Salvador se revelou a Paulo nos brilhantes raios de glória, o apóstolo ficou muito indignado contra si mesmo e contra a obra que havia feito. O poder da glória de Cristo podia tê-lo destruído, mas Paulo era um prisioneiro de esperança. A glória da presença daquele a quem havia blasfemado tornou-o fisicamente cego, mas era para que pudesse ter visão espiritual, para que pudesse ser despertado da letargia que havia entorpecido e amortecido as próprias percepções. A consciência despertada agora trabalhava com energia, com enérgica acusação, autoacusação. O zelo pela própria obra, a sincera resistência à luz que brilhava sobre ele por meio dos mensageiros de Deus, trouxe agora condenação à própria alma. O tópico 3 nos fala despertando como de um sonho. A letra A. O que Jesus quis dizer com sua última observação? Atos 9, verso 5, última parte. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Então Jesus estava dizendo para Paulo sobre a resistência dele em relação à sua consciência, né? Duro é para ti lutar contra a própria consciência, né? Paulo, aos poucos, ele foi tendo a compreensão da vontade de Deus, ali pelos acontecimentos que foram acontecendo, né? Pelas situações que foram envolvendo a sua luta contra a verdade, e ele não podia mais lutar contra a verdade, né? Depois de tudo que estava acontecendo, o próprio Cristo interveio ali e conversou com ele. Ele não podia mais lutar contra a verdade. O seu orgulho deveria ser lançado ao pó, né?
e ele deveria atender à voz do Espírito Santo atuando na sua consciência, que estava trabalhando ali então na sua mente o Espírito Santo, né? Ele sentia as picadas, vamos dizer assim, dos aguilhões, né? Na sua mente. Era a voz do Espírito Santo trabalhando no seu coração, né? Trabalhando na sua consciência para que ele pudesse aceitar os reclamos divinos, que pudesse entender a forma equivocada com que estava trabalhando, né? E para ele seria muito danoso continuar resistindo à voz do Espírito Santo, continuar não dar ouvidos à voz de Deus na sua consciência, né? Então seria para ele muito danoso, né? Então, quantas vezes, irmãos, nós também estamos resistindo à voz do Espírito Santo em nossa vida, né? Por causa de alguma situação que precisamos melhorar, por causa de alguma situação que precisamos rever, né? Situações que nós não temos dado ouvido à voz do Espírito Santo, né? Quantas vezes o Espírito Santo tem sido calado na nossa consciência? Precisamos rever isso porque a cada dia Deus está falando conosco através do Espírito Santo, através da consciência que é usada pelo Espírito Santo em nossos corações, né? Precisamos dar ouvido, precisamos mudar de vida. Esse é o convite de Deus, mostrando aqui, através das lições da conversão do apóstolo Paulo para cada um de nós. O Salvador havia falado com Saulo mediante Estevão, cujo raciocínio claro não pôde ser rebatido. Então, naquele contato que ele teve com Estevão, o Espírito Santo já havia falado ao seu coração, né? O erudito judeu viu o rosto do Marte refletindo a luz da glória de Cristo, parecendo como o rosto de um anjo. Ele havia testemunhado a tolerância de Estevão para com seus inimigos, assim como o perdão que lhes concedeu. Também viu a firmeza e a alegre paciência de muitos a quem ele mesmo havia feito torturar e afligir. Viu alguns entregarem alegremente até mesmo a vida por causa da fé. Todas essas coisas exerciam forte apelo sobre Saulo, e às vezes imprimiam-lhe na mente uma certeza quase esmagadora de que Jesus era o Messias prometido. Nessas ocasiões lutava noites inteiras contra essa convicção. Todo esforço para impedir progresso do Evangelho produz dano e sofrimento ao oponente. Então todo esforço para impedir o progresso do Evangelho produz um dano e sofrimento ao oponente. Mais cedo ou mais tarde o próprio coração o condenará. Ele descobrirá que de fato vinha resistindo contra os aguilhões. Então é importante nós revermos essa situação também, revermos se estamos lutando contra a nossa consciência, contra a voz do Espírito Santo. Assim como Paulo teve que passar por essa experiência, nós também precisamos rever e atender, dar ouvidos à voz da verdade em nossa consciência, né? A letra B. Como Saulo reagiu ao perceber que estava em erro? Atos 9, verso 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então Saulo ele estava perseguindo ferozmente o povo de Deus, né? O povo que seguia a Jesus, os cristãos. E Saulo ele merecia a punição da parte de Deus, né? A destruição imediata poderia acontecer ali perante Paulo, né? A sua própria destruição naquele momento. Mas Paulo ele perguntou a Deus: Senhor, o que queres que eu faça, né? E Jesus o orientou, né? A letra C. O que ocorreu a seguir na experiência de Saulo? Então lhes disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, né? Então Paulo mesmo, ele experimentou pessoalmente a graça de Deus, né? Sendo ele merecedor aqui agora de uma punição severa por estar perseguindo o povo de Deus, né? Ele deveria sofrer essa punição da parte de Deus, mas Deus simplesmente o perdoa, o conquista para as suas fileiras, né? E o chama para o seu trabalho divino, né? A nota da letra B. Estava tomado por um amargo remorso. Não se via mais como justo, mas como um condenado pela lei em pensamento, espírito e ações. Via-se como um pecador totalmente perdido, sem o Salvador a quem vinha perseguido, né? Então Paulo ele sentiu, né? Se sentiu desprotegido, sentiu fora da presença de Deus. Sentia que realmente merecia a punição. Mas ele sentiu agora a graça de Deus ao receber o perdão, né?
Simplesmente Deus o perdoou ao invés de puni-lo nesse momento. A nota da letra C. Nos dias e noites de cegueira, Saulo teve tempo para refletir e se jogou totalmente desamparado e sem esperança sobre Cristo, o único que poderia perdoá-lo e revesti-lo de justiça. Então nós vemos essa importante e maravilhosa experiência de Paulo, atendendo à voz da consciência, atendendo à voz do Espírito Santo. E assim também devemos fazer cada um de nós. O quarto tópico nos fala mudanças drásticas em Damasco. Como Cristo abençoou Saulo em Damasco, Atos 9, 10, 15 a 18 e Atos 22, 13 a 16. Né? Então Paulo agora parte ali da estrada de Damasco, depois do encontro com Cristo. Ele foi acometido pela cegueira, né? E vai para a cidade de Damasco. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Então nós vemos aqui, Deus deu visão, em visão avisou o seu servo Ananias, né, do que estava acontecendo com Saulo. Ananias, em primeiro momento, até ficou assim meio temeroso, né? A verdade é que as pessoas ali ficaram temerosas, né, os cristãos, porque Paulo era um famoso perseguidor dos cristãos, né? Ele era temido ali perante as pessoas daquela região, aquelas pessoas que seguiam a Cristo. Mas Deus havia preparado o caminho, né? E havia preparado pessoas para receber a Saulo e o apoiarem, né? Então, Ananias aceitou, entendeu a vontade de Deus para com Saulo e foi atrás de Saulo e ali o mostrou, né? Mostrou a ele o trabalho que deveria fazer também, que Deus estava guiando e direcionando, né? O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invoca o nome do Senhor. Então nós vemos aqui as orientações de Ananias, servo de Deus, que estava em Damasco, a Paulo, que passava naquele momento aquela situação em que ele havia tido encontro com Jesus e que o seu orgulho havia sido destronado, né? Agora ele entendeu que realmente perseguia o próprio Deus, né? Que estava tendo um zelo equivocado, que sua obra era uma obra, na verdade, que lhe parecia aos próprios olhos a favor de Deus, mas na verdade era uma obra contra a vontade do Senhor. A entrada de Saulo na cidade foi muito diferente da que ele havia previsto. Com orgulhosa satisfação, aproximou-se de Damasco, esperando ser recebido com alarde e aplausos por causa da honra que o sumo sacerdote lhe havia concedido, pelo grande zelo e astúcia manifestados em perseguir os crentes para levá-los presos a Jerusalém, onde eram condenados e punidos sem misericórdia. Estava decidido a não permitir que nenhum cristão escapasse da sua vigilância. Interrogaria homens, mulheres e crianças quanto à fé que mantinham a respeito daqueles com quem estavam ligados. Entraria nas casas com autoridade para deter os moradores e enviá-los presos a Jerusalém. Mas a cena atual era muito diferente daquela que ele havia imaginado. Em vez de exercer autoridade e receber honra, ele mesmo era praticamente um prisioneiro, cego e dependente da guia dos companheiros. Desamparado e torturado pelo remorso, sentiu-se condenado à morte. Parecia totalmente excluído da simpatia humana e meditava e orava com o coração completamente quebrantado e arrependido.
Aqueles 3 dias pareceram 3 anos para o judeu cego e de consciência gravemente aflita. Sua fé foi severamente provada nos 3 dias de jejum e oração na casa de Judas, em Damasco. Estava totalmente cego e em completa escuridão mental quanto ao que era exigido dele. Em incerteza e angústia, clamou fervorosamente a Deus. Saulo se torna um aprendiz dos discípulos. À luz da lei, ele se enxerga como um pecador. Vê que Jesus, a quem na própria ignorância considerava um impostor, é o autor e o fundamento da religião do povo de Deus desde os dias de Adão e o consumador da fé, que agora parece tão clara à visão iluminada. À luz da lei moral que acreditava estar zelosamente guardando, Saulo se via como o pior entre os pecadores. Arrependeu-se, isto é, morreu para o pecado, tornou-se obediente à lei de Deus, exerceu fé em Jesus Cristo como Salvador. Batizou-se e pregou a Jesus com a mesma sinceridade e zelo com que antigamente o havia denunciado. A maravilhosa conversão de Saulo demonstra de maneira admirável o poder miraculoso de Cristo para convencer a mente e o coração do homem. Saulo, o perseguidor, converteu-se de Paulo. Saulo, o perseguidor, converteu-se e se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Então nós vemos aqui uma mudança drástica que aconteceu na vida agora de Saulo e agora do apóstolo Paulo, né? Foi transformado, né? Um homem que era o ferrenho perseguidor da causa de Cristo, agora se tornou o seu maior advogado. O 5º tópico, uma divina comissão. Explique o chamado diferente feito a Saulo, né? Atos 26, 16 a 18. O próprio Jesus falando aqui a Saulo nesse momento. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirdes os olhos das trevas, os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados pela fé em mim. Então aqui está a grande comissão que Paulo foi designado, pregar o evangelho àquelas pessoas que estavam em densas trevas, trazendo-os para a luz, né? Trazendo-os para o conhecimento de Cristo, reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mostrando a eles a importância da fé em Cristo como o Salvador deste mundo, né? Então Paulo foi chamado agora para ser o apóstolo dos gentios, né? Paulo foi chamado agora para pregar um evangelho de forma especial aos gentios, aos não-judeus, né? O chamado de levar a mensagem do evangelho àquelas pessoas, né? Levando a mensagem de Cristo aos que estavam nas trevas, mostrando a Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Que tema central ele deveria enfatizar e por quê? Gálatas 1:3, a letra B do tópico 5. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema central agora da mensagem de Paulo deveria pregar sobre a graça de Deus, né? Paulo pregava sobre a graça de Deus agora em todo o seu ministério, pois ele mesmo havia sido alvo dessa graça de Deus, né? Ele havia experimentado pessoalmente da misericórdia de Cristo no caminho de Damasco. Ele viu, agora, refletindo na sua história, que havia trabalhado contra a voz do Espírito Santo, que havia trabalhado contra a obra de Deus. E ele via também a misericórdia de Deus sendo destinada ali, né? Deus poderia ter lhe destruído, mas ele viu a mão misericordiosa do Senhor, né? Deus o preservou, perdoou os seus pecados e o comissionou ainda, né, para uma grande responsabilidade, ser discípulo agora dos gentios, né, o incumbindo de levar a mensagem do evangelho às pessoas que pereciam, né, às pessoas fora daquela nação judaica. E ele viu nessa atitude de Deus a sua graça, né?
Ele viu na atitude de Cristo a graça e a misericórdia de Deus pela raça humana, pelo ser decaído no pecado. E assim como Paulo, nós também, irmãos, podemos ser encorajados pela graça de Deus, né? Quantas vezes Deus tem nos livrado, tem nos abençoado, tem nos dado a sua misericórdia através da sua graça. Tem nos dado tempo de graça para fazermos o trabalho, né? E quantas vezes temos rejeitado a voz do Espírito Santo. Então nós precisamos também meditar e, assim como Paulo, devemos sentir a responsabilidade de levar o Evangelho, o reino de Deus ao nosso próximo, né? Que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz assim o Espírito de profecia: graça seja convosco. Devemos tudo à livre graça de Deus. No concerto, ela ordenou nossa adoção. No Salvador, efetuou nossa redenção, regeneração e exaltação à herança de Cristo. Deus nos amou não porque o tivéssemos amado primeiro, mas Cristo morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores. Ainda que por nossa desobediência merecêssemos o desprezo e a condenação de Deus, Ele não nos abandonou enquanto nos debatíamos sob o poder do inimigo. Os anjos celestiais enfrentam as batalhas por nós, e ao cooperarmos com eles podemos ser vitoriosos sobre os poderes do mal. Jamais teríamos aprendido o significado da palavra graça se nunca tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, que cumprem as ordens divinas e são obedientes a todos os mandamentos, porém não lhes concede graça. Esses seres celestes não sabem nada sobre a graça, nunca precisaram dela, pois jamais pecaram. A graça é um atributo divino demonstrado a seres humanos indignos. Nós mesmos não a procuramos, mas foi enviada à nossa procura. Deus se alegra em conceder essa graça a todos os que a desejam, não porque sejam dignos, mas porque são totalmente indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dá a certeza de que receberemos esse dom. O suprimento da graça de Deus está à espera do pedido de cada alma pecadora. A graça curará todas as doenças espirituais. Por meio dela, a alma pode ser purificada de toda contaminação. É o remédio do Evangelho para todo o que crê. Que Deus nos abençoe para entendermos a sua palavra.